vamos tomar a palavra do Senhor, que este é o grande objetivo desta noite, de nós aprendermos a palavra de Deus. Vamos abrir em Salmos 124, e eu gostaria que você não guardasse só para você essa palavra que você vai ouvir hoje, mas compartilhasse ela com alguém, amém? Às vezes nós compartilhamos tanta coisa ruim, né? Tanta tragédia, todo mundo só fala de um tal de tarifaço para lá e para cá, e está se esquecendo de falar de Jesus. Então, é bom de vez em quando se lembrar que Jesus é quem está no controle de tudo, de todas as coisas. Eu faço esse pedido para você, que quando receber o link lá do nosso canal, você possa estar compartilhando para alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, amém? Salmo 124, eu creio que depois de hoje, como Deus também me fez ver e enxergar, você nunca mais vai ver esse salmo da mesma forma, porque ele é um salmo tremendo de confiança, mesmo diante de momentos difíceis que nós atravessamos, amém? São apenas breves versículos para nós meditarmos nessa noite. Diz assim, o salmista, e nós vamos ler de forma responsiva, a versão NAA está aqui no telão também para os irmãos. Lerei os versículos ímpares, os irmãos os pares, e nós terminaremos o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que eu diga. Verso 2. Eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira, ela se acendeu contra nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. A nossa alma, ela foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros, rompeu-se os laços, e nós agora vimos livres. Vamos ler juntos o verso 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Você crê que Deus, Ele rompe qualquer barreira? Amém? É isso que esse salmo ele nos ensina nesta noite e vai nos ensinar. Há um Deus poderoso que Ele rompe as barreiras na nossa vida. Oremos em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar esta noite, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus grande, Tu és um Deus eterno, imutável, Senhor. E em Ti habita todo o poder, Senhor. Sem Ti nós não podemos fazer nada. A nossa vida depende, ó Deus, da Tua ação. Não podemos mover uma palha sequer na nossa vida, se assim o Senhor também não estiver à frente, Senhor. E nós te pedimos nessa noite, pela palavra que ouviremos, pelo que já lemos, ó Deus, rompe as barreiras que estão precisando ser rompidas em nossa vida, Senhor. Nos ajuda a vencer as batalhas com as estratégias certas, com a Tua mão poderosa sobre nós, para que nós sejamos, ó Deus, contadores também dos Teus testemunhos, contadores das Tuas grandes realizações, Senhor. Que não contemos somente os dias de dores, os dias de sofrimento, mas que o Senhor nos permita também contar os dias de vitória, os dias de alegria, os dias também, Senhor, em que as lágrimas serão enxutas das batalhas que travamos, meu Pai. Dar ao Teu povo, Senhor, dar a cada um de nós nessa noite, dar ao meu irmão que também ouvirá esta mensagem, ó Deus, a estratégia para vencer esta batalha e sair dela com a cabeça erguida, crendo que há um Deus que esteve do seu lado em todo momento. Nós assim te louvamos, nós assim te agradecemos, e que a Tua palavra fale aos nossos corações nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Podeis sentar. Meus amados irmãos,
E este texto do Salmo 124 são preciosos 8 versículos. E estive orando a Deus sobre o que trazer nesta noite para os irmãos, o que apresentar da parte de Deus. E o Senhor me fez visitar novamente esse texto. E lendo algumas lições preciosas, o Senhor me fez extrair algumas palavras proféticas, Ele me fez escrever para nesta noite transmitir à sua igreja aqui em Jardim Guanabara. E olhando para este Salmo 124, em uma primeira leitura, ele é um salmo que nos faz e nos desafia a ler ele. E guarde isso no seu coração, tanto você que está perto aqui de mim, como você que está lá no último assento. Ele é um salmo que nós precisamos sempre ler ele, quando estamos enfrentando crises, quando estamos sozinhos, ou achando que esta batalha é somente nós que estamos enfrentando e ninguém está se importando conosco. É um salmo que nos faz reviver um pouco do passado que nós enfrentamos, um pouco das lutas que inclusive atualmente enfrentamos, e nos faz compreender que as lutas elas existem e é uma realidade constante na vida do cristão, mas maior do que a luta que temos é o Deus que está conosco, nos ajudando em todos os momentos. Não é à toa que o salmista ele já começa expressando, ele faz uma ênfase, ele reverbera essa mesma expressão declarando: se não fosse o Senhor que estivesse comigo. Diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, nós já nem aqui estaríamos e nem sequer existiríamos. O salmista está diante de um momento de recordação, diante de um momento de, olhando para trás, ele enxerga não apenas a luta que ele enfrentou, mas agora o salmista é capaz de, ao olhar para trás, perceber que a luta que ele travou, Deus também travou e batalhou com ele. No presente, normalmente, nós não temos essa capacidade de enxergar Deus. É comum nós enfrentarmos lutas e em diversas áreas da vida, seja lutas de travas financeiras, de desemprego, de saúde, seja uma privação de um esposo que não lhe acompanha na igreja, de um filho que já não está com você, caminhando dentro da casa do Senhor. E muitas vezes essas lutas parece que nós estamos sozinhos e que Deus não está fazendo conta do processo que nós estamos enfrentando. Mas nessa noite o Senhor me trouxe para lhe dizer que é neste momento da crise, nesse momento em que você acha que está sozinho, Deus vai lhe fazer lembrar que se não fosse a mão dele sobre a tua vida, você já teria desistido, sucumbido, retroagido há muito tempo. Mas o Senhor nesta noite te manda dizer: ora, diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, aonde nós estaríamos? Este salmo é para Davi e é um salmo do próprio Davi, escrito a punho pelo próprio Davi, cantado, orado, e que se perpetuou em uma oração inspirada pelo Espírito Santo para chegar até nós como um exemplo e um modelo de fé diante de circunstâncias que nós não controlamos. E o salmista Davi traz agora uma lembrança para ele e para as pessoas que mais à frente cantariam e agora leem este salmo, de que sempre, no momento em que Deus inicia as suas promessas, e guarde isso já no seu coração, sempre que o Senhor inicia as suas promessas, as lutas também aparecem. Deus não dá lutas, Deus não permite lutas, sem antes também nos consolar e nos confortar com promessas. E não há promessas de Deus para nós, sem também passarmos por lutas. Uma coisa está interligada à outra. Promessa, luta, luta, promessa. Mas tem uma coisa que prevalece, não são as lutas,
é a promessa de Deus para nós. E o salmista nos traz a lembrança disso, porque mesmo diante das lutas que travamos no passado, ou travemos no presente, ou ainda iremos travar no futuro, em todos esses momentos, há uma boa mão de Deus que está acompanhando a nossa jornada, dizendo: se não for eu, você não vai ser nada. Se não for a minha mão, você não fará nada. Se não for a minha mão, não haverá cumprimento do que eu falei. Deus traz a menção isso ao salmista Davi, para que ele possa recordar que da mesma forma como o Deus socorro, provedor e libertador foi para ele no passado, esse mesmo Deus continuará sendo socorro, providência, livramento também no futuro. Parece que nós estamos falando para nós mesmos, porque todos nós enfrentamos lutas, seja em que área for, seja em que circunstância for, mas nós também precisamos ter uma certeza, é de que as promessas de Deus, elas não cairão por terra, sem que antes o Senhor, Ele também nos deu o livramento. Fui olhar um pouco mais a fundo este salmo, e hoje eu me exijo a ler e pregar em 2 textos bíblicos. E o contexto no qual o salmista, no Salmo 124, ele traz e faz menção, e ele começa citando de forma gloriosa, declarando que se não fosse a mão do Senhor, se não fosse Deus estando conosco, diz ele, os nossos inimigos já teriam até nos engolido vivos. Se não fosse Deus estando conosco, aí ele diz, as águas já teriam sobre nós submergido, e sim, as torrentes, que são barreiras criadas para nos impedir de alcançar as promessas, já teriam nos feito morrer. Essa noite eu falo para irmãos que estão enfrentando barreiras, que não estão conseguindo ver para além das barreiras, mas eu vim esta noite dizer, tem um Deus que rompe barreiras, que Ele está pronto para te socorrer, para te ajudar, para ser socorro, para ser refúgio, para ser, aleluia, o Deus da provisão. Na hora em que você achar que já é o fim, Deus quebrará e romperá toda barreira. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 17 ao verso 25. É o contexto que esse Salmo 124, ele é construído. Ele não é um salmo de Davi orando para o futuro, não é um salmo de Davi orando pelo presente. Davi não está enfrentando um problema atual. Davi está agradecendo a Deus, porque lá no passado ele enfrentou uma grande batalha, mas Deus foi socorro, livramento e providência para a sua vida. Abra agora a sua Bíblia, lá em 2º livro de Samuel, capítulo 5, verso de número 17. E a palavra do Senhor certamente falará, como fala também ao meu coração nesta noite. A partir do verso 17 do capítulo 5, é o momento em que Deus dá a Davi um grande momento em sua história e em sua vida. Nós sabemos, a partir de 1 Samuel, capítulo 15, capítulo 16 e o 17, são os 3 grandes capítulos que fazem menção biblicamente sobre o chamado e os primeiros momentos de Davi. Deus chamou Davi quando ele era ainda jovem, mas Deus não deu a Davi o trono, ele estando jovem. Deus permitiu Davi passar pela circunstância do tempo, ser provado ainda na vida, passar por circunstâncias deveras difíceis. Davi é um homem experimentado, inclusive em batalhas, e quando ele assume o trono, ele já assume sobre a adversidade. Diz o texto no capítulo 5, versículo 17, que quando os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei. Veja bem essa expressão bíblica. Os filisteus descobriram que Davi literalmente passou a ser rei. Eles descobriram que as promessas que Deus tinha dado para Davi estavam começando a se cumprir.
os inimigos tentaram impedir que Davi alcançasse essas promessas. Esses inimigos tinham nomes bíblicos, chamados de filisteus, e eles resolveram, de forma muito capciosa, muito audaz, tentar fazer com que Davi paralisasse, fosse neutralizado e a bênção de Deus não alcançasse a vida dele. E criaram estratégias as mais sagazes possíveis para impedir a bênção de Deus. E diz a própria palavra do Senhor que eles, ao ouvirem falar que a promessa de Deus estava se cumprindo, eles tentaram tirar a vida do próprio Davi. Subiram para prendê-lo. Estão vendo esta expressão? Subiram para tentar prendê-lo. E aqui eu aprendo uma promessa: o inimigo não se contenta com as promessas de Deus para mim e para você. Do mesmo jeito que eu e você escutamos as promessas de Deus, o inimigo também escuta. Do mesmo jeito que nós nos alegramos com as gloriosas promessas de Deus para a nossa vida, o inimigo fica triste. Porque ele sabe que o Deus que prometeu, ele vai cumprir, ele vai fazer, ele há de agir, ele há de resolver, ele há de trazer solução. Mas o que ele faz, e a palavra inimigo já é isso, ele se opõe, ele se coloca na posição de opositor das promessas de Deus para nos fazer parar e sermos impedidos de contemplar aquilo que Deus reserva para nós. Davi tomou uma atitude, diz o versículo 17. Davi era o que agora? Era um rei. Davi podia o quê? Pegar uma espada, levantar ela e dizer: vamos para a guerra. Davi podia usar sua força, sua estratégia de batalha. Davi já tinha vencido batalhas anteriormente. Davi tinha vencido o urso. Davi tinha vencido o leão. Davi tinha vencido outro filisteu gigante chamado Golias. Davi já vinha de uma vida de batalhas e ele já havia vencido, mas nessa hora, quando a promessa de Deus passou a ser realidade na vida de Davi, Davi entendeu: eu não posso dar um passo sem primeiro ouvir a voz do Senhor na minha vida. E é por isso que no versículo 17 diz a palavra de Deus: Davi desceu para a fortaleza. Aonde você está hoje? Você está vulnerável aos ataques do inimigo? Você está dando voz e ocasião ao que o inimigo diz sobre a tua vida? Você está dando ocasião e voz ao que o inimigo fala do teu casamento? Você está dando ocasião e voz ao que o inimigo fala do teu filho? Se você estivesse fazendo isso, Deus está te dizendo: desça hoje ainda mesmo para a fortaleza de oração, de busca. Desça hoje ainda para poder estar aos pés do Senhor, buscando a Ele. Davi foi procurar refúgio, Davi foi procurar orientação, Davi foi esperar, aguardar, mesmo sendo rei, tendo a espada, levantando ela, o exército iria com ele, mas ele disse: eu não vou me atrever a fazer isso sem que o Senhor primeiro ordene. O inimigo sabe das promessas que ele tem para mim, para você, e tudo que ele vai querer fazer, e essa é a maior ação dele contra nós, é retardar ou tentar retardar essas promessas de se cumprirem. É nos prender. Só o que tem hoje é crente preso de sonhos. Aí eu me lembro do que Zacarias profetiza, e é uma outra mensagem: ó, presos de esperança. Deus chega para Zacarias e diz ao meu povo que eles estão presos, mas não é de algemas, eles não estão presos de correntes, eles não estão presos de grilhões, eles estão presos de uma outra coisa: falta de esperança, de confiar no Deus que prometeu para eles que eles voltariam e eu cumprirei. Deus promete, Deus nos põe à prova do tempo, e o inimigo usa o tempo para nos fazer retardar ou viver de forma retardada as promessas de Deus. Mas diga assim comigo: Deus rompe toda barreira que se impeça, que se coloque para poder tentar impedir eu de viver as promessas do Senhor.
Versículo 18 diz mais, segundo Samuel 5. Mas os filisteus vieram e se espalharam pelo lugar chamado Vale de Refaíns. Essa expressão Vale de Refaíns é o Vale da Morte. Era chamado de o Vale dos Gigantes, porque os filisteus eram gigantes. É a região de Gaza em que esse texto está escrito, e ali haviam gigantes que se impunham, como também Golias se impôs, e mais à frente você vai ver no texto de 2 Samuel, que mais 5 gigantes se levantam, e Davi sozinho não é capaz de vencer, mas os seus guerreiros entram em batalha para lutar por ele. Era um vale de desesperança, era um vale onde eles eram aprisionados, e quem ia para este vale de Refaim sabia de uma coisa: de lá não sairia vivo, porque os gigantes iriam matar. Isso fala fortemente para nós. O inimigo constantemente criará obstáculos para nós não sairmos desse vale da morte. O inimigo, vez por outra, vai levantar gigantes, suscitar paredes, suscitar bloqueios, suscitar isso, suscitar aquilo, situações adversas, e você vai olhar e vai dizer: meu Deus, realmente não tem mais esperança, o que o Senhor falou não vai ser capaz de cumprir, o que o Senhor prometeu nunca vai acontecer. Aí o gigante, ele ganha força, lhe derruba e pior, lhe mata. Mas diga assim comigo: Deus vai transformar o vale da minha derrota em vale de vitória. Deus tem poder de transformar aquilo que seria a morte, aquilo que seria o fim de um sonho, de uma promessa. Deus tem poder de transformar, glória a Deus, este vale de Refaim em um momento de vitória, porque Ele rompe todas as barreiras. O inimigo cria obstáculos. Você acha que é fácil viver dependendo das promessas de Deus? Você achou que era só o mel? Tem as lutas, meu irmão. O inimigo vai te neutralizar, ele vai te impedir. Enquanto não tem um cumprimento, ele vai criar bloqueios, ele vai criar artimanhas, ele vai usar até quem tu ama, quem está perto de ti, e vai criar vales, e vai levantar gigantes para te impedir de correr em direção à promessa. Mas quando a gente entende o Salmo 124, se não fosse o Senhor, aí a gente entende: Senhor, pode se levantar o gigante que for. Como ele diz no Salmo 121, ele mesmo declara: eu elevo meus olhos para os montes, e eu fico uma hora até angustiado, de onde vai vir um socorro? Mas eu me lembro, Deus é maior do que qualquer montanha, do que qualquer bloqueio, do que qualquer empecilho, do que qualquer, aleluia, aleluia, glória a Deus, porta travada que queira impedir eu de ver as promessas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Veja o verso 19 agora. 2 Samuel 5. Davi desceu à fortaleza. Era o dia da sua alegria. Era o dia dele festejar. Mas no dia da sua festa, o inimigo quis tornar a festa em tristeza. Mas Davi sabia: eu não estou sozinho. Deus está comigo. Glória a Deus. Então Davi consultou quem? Diga assim: no dia da minha batalha, eu vou consultar o meu Deus. Davi consultou o Senhor. E o que é que ele diz? Senhor, está aí os inimigos. Me devoram, querem me prender, cercaram o vale, são gigantes contra mim. Eu não tenho como sozinho vencer essa batalha, mas o que é que o Senhor quer que eu faça? Diz ele: sou eu quem vou batalhar, ou é o Senhor quem vai batalhar por mim? Estão vendo a oração de Davi no versículo 19? Tem hora que Deus manda nós batalharmos. Moisés orou, e qual foi a oração de Moisés? Senhor, está aí o exército, está aqui o povo, estamos encurralados, e diante de nós está o mar, e eu não sei o que fazer. Aí o que é que Deus diz? Moisés, por que tu está clamando? Aí Deus diz: essa batalha é tua. Só levanta a vara, toca no mar, e esse mar vai se abrir. Tem hora que Deus vai mandar você fazer, agir. Tem hora que Deus vai dizer: por que tu está orando? Faz. Tem hora que Deus diz assim: ó, arrasta, empurra, chama.
Fala para ele, esclarece os olhos. Tem hora que Deus diz, toca no mar, que o resto eu faço. Moisés tinha capacidade de abrir aquele mar? Jamais. Mas Deus só queria ver e testar a coragem e a fé de Moisés. E quando Moisés fez, o mar se abriu. Depois o Deus também fez o quê? Esse mesmo mar recuar. Mas tem hora que quem faz é Deus. Josafá clamou a Deus lá em 2 Crônicas 20. E ele pediu, Senhor, está vindo aí o exército. Grande, Ben-Hadad. O exército assírio está nos cercando, não temos como vencer. São 10 mil homens contra 100 mil. É impossível vencer a batalha. Aí Deus usa um homem chamado Jesiel. Levanta ele como profeta no meio da congregação. O que é que Deus diz? Josafá, não se preocupe. Essa batalha tu não vai pelejar. Quem vai pelejar sou eu. Amanhã esses inimigos vão estar entregues nas tuas mãos. Tem hora que Deus nos dá a estratégia para nós fazermos e vencermos as batalhas. Mas tem hora que Deus diz, sou eu, e aguarda e espera eu agir. Isso serve para o teu casamento, para o teu filho, para o teu emprego. Nunca se precipite na hora da crise, na hora da indecisão, na hora do que não saber o que fazer. Desça a fortaleza e vá perguntar para Deus, Senhor, sou eu ou é tu quem vai fazer esse negócio? Você sabia que Deus gosta de crente atrevido? Deus não deixa de responder quem ora. Olha o que Deus diz para Davi, versículo de número 19 ainda. E o Senhor então respondeu. Davi tem 2 perguntas para Deus e quer uma resposta. E o Senhor respondeu a Davi o quê? É tu, Davi, essa batalha é tua. Vai, olha o que ele diz no verso 19. Vai, porque eu também estou te ajudando. Eu vou te entregar, mas quem tem que ir é tu. Davi aguardou o quê? A ordem, a decisão de... Aqui eu aprendo a lição. Entregue e espere a promessa que você está guardando em Deus. É o teu filho para voltar para a igreja? É o teu esposo de um dia estar aqui dentro? Sai essa noite entendendo. Entrega, descansa, espera. Deus vai te dar a resposta e a estratégia de como você vai vencer esta batalha. Glória a Deus. Quem ora, Deus traz resposta. Davi orou e Deus o quê? Respondeu. Isso é confiança, irmãos, de quem clama a Ele e pede a Ele o quê? A vitória, que pede a Ele o quê? A resposta. Não é essa a promessa dele em Jeremias 33:3? Clama a mim e eu te responderei. Vou te falar coisas ocultas, grandes, firmes, que tu nem ainda sabe. Mas para Deus falar, primeiro você, precisamos o quê? Clamar. O problema é que a gente não está mais clamando. A gente está lá ruim, bambo das pernas, e a gente fica, Deus, tá bom o quê? Diga para Deus, seja sincero com Ele. Senhor, a minha situação é essa, o que eu estou passando é isso, rasgue o coração. Deus sabe. Diz o salmista no Salmo 139, antes de eu pronunciar uma palavra sequer, o Senhor já sabe até o que eu vou pedir. Deus sabe. Mas Deus quer saber se você realmente está querendo, se importando. Será que Jesus não sabia que aquele cego queria ser curado? Por que ele pergunta, o que queres que eu te faça? Jesus sabia que o cego queria ser curado. Jesus entrou lá no tanque de Betesda, na região da porta da misericórdia, e ele viu aquele coxo, e ele sabia que o sonho do coxo era sair dali, mas qual é a primeira pergunta de Jesus? O que tu quer que eu te faça? Jesus sabe o que eu e você precisamos, mas Ele quer que nós venhamos orar. Orar é depender, orar é confiar, orar é entender. Senhor, eu sei que o Senhor já sabe, mas deixa eu te falar o que está acontecendo, e eu quero te perguntar como isso aqui vai ser resolvido. Mas diga mesmo, Senhor, meu filho, minha filha está assim, assim assado, como é que eu vou resolver isso? Deus vai te responder. Senhor, meu marido está assim, está bebendo, está isso, assado, está até me impedindo de vir para a igreja, como é que eu resolvo? Não se preocupe não.
Se você orar confiando no Senhor que te responde, Ele vai te responder e vai, como Ele falou para Davi, Ele vai te dizer a resposta certa para você agir. Ou você não crê em um Deus que rompe barreiras? Davi orou, ouviu e agiu. Assim devemos fazer, orar, ouvir e agir. É igual quando a gente passa lá naquela chancela dos trem. Está lá, pare, escute, olhe. Assim é a vida do crente. Você tem hora que tem que parar, aí ouvir o que é que Deus vai dizer e vai olhar, Senhor, por onde eu começo? O Senhor mandou eu fazer, mas Deus vai te dar a ferramenta, a estratégia. O que Deus vai dar para uma pessoa, Ele não vai dar para outra. Cada um de nós vai ter uma ferramenta, uma estratégia diferente que Ele vai nos dar. Diz o versículo de número 20, Davi ouviu de Deus essa ordem, vai que eu certamente te entregarei em suas mãos. Aí o salmista agora ele vai dizer, que é o Davi, no versículo de número 20 de 2 Samuel. Então Davi foi, e o lugar que era chamado de Vale dos Refaíns, passou a se chamar agora de Baal Refidim, está lá no Baal Refidim ou Perazim. E lá, o que é que aconteceu? Diz o versículo 20, e ali ele derrotou, e ele disse o seguinte, o que é que Davi disse? O Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem as barreiras. Quem aqui ainda crê que Deus rompe? Deus ainda vai quebrar gigantes, Deus vai quebrar muralhas, Deus vai quebrar inimigos, Deus vai quebrar situações, Deus vai quebrar crise em casamento, Deus vai quebrar, glória a Deus, o coração de pedra, Deus vai quebrar teimosia, Deus vai quebrar rebeldia, Deus vai quebrar aquilo que não vem dele na tua casa, porque o Deus que te levou para esse vale, transformará esse vale, aleluia, em um lugar de rompimento. De rompimento. Deus rompe com o inimigo, não há arma nenhuma forjada contra nós que haja de prosperar. Está lá em Isaías 54, 17, o próprio Deus promete, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. O inimigo todo dia luta, ele tenta, o inimigo todo dia peleja, mas nós confiamos em quem? No nome do Senhor que peleja por nós. Davi pelejou, venceu a batalha, o inimigo desiste. Se tem uma coisa que o diabo, ele não brinca de ser, é diabo. Eu posso brincar de ser crente, eu posso brincar de ser santo, mas o diabo nunca brincará de ser diabo, e o inimigo nunca deixará de ser inimigo. Davi foi, venceu a batalha, mas o inimigo não recuou. Aí veja agora os versos 22 ao 25. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, porque eles foram confiando neles, e Davi foi confiando só em Deus. É o verso 21. E Davi e os seus homens os levaram embora. E os filisteus, diz o verso 22, tornaram a subir e se espalharam de novo pelo vale. Disseram, nós vamos te matar, nós vamos te prender, aqui é o vale da tua morte. O inimigo pode estar dizendo isso ao teu coração, ao coração de alguém esta noite. Olha, tua filha já era. Teu filho já era. Não adianta orar por ele, ele é do mundo, ele pertence ao mundo, eu já ganhei a batalha, não tem mais jeito, não adianta tu orar, teu marido é meu, não adianta, ele nunca vai pisar nessa igreja, ele não vai ser crente não, é o vale do Refidim, é o vale da morte, é o vale do gigante, de novo querendo te dizer, tu orou, tu pediu, tu batalhou, tu saiu confiante, aí veio outro dia, e o inimigo plantou sementes de derrota no teu coração. É o que esses filisteus fizeram com Davi. Davi, tu acha que venceu? Está aqui nós de novo. E nós vamos te prender, querendo tu ou não. Aí diz o texto que quando os filisteus se espalharam pelos vales de Refaim, Davi fez o quê? Consultou. Na primeira vez que Davi orou, Deus disse o quê? Tu vai. Agora Deus diz, Davi, tu não vai por onde tu foi. Eu vou te dar uma outra estratégia. Aí Deus dá uma estratégia bem ousada para Davi. Olha,
deixa eles virem, tu vai por trás, faz o cerco, na hora em que eles passarem pelo vale, que era bem estreito, tu vai pegar eles por trás. Aí Davi ficou perguntando, mas Senhor, eles não vão escapar? Olha o que Deus diz lá no versículo agora de número 24. Quando você ouvir um barulho de marcha de copas de amoreira, entre em ação. E ele vai dizer, o Senhor, sou eu, Davi, agora que vou pelejar. Tu vais só por trás, mas quem vai pela frente sou eu, que vou atacar o inimigo que está se levantando contra a tua vida. Tem horas que Deus vai mandar tu falar, vem para a igreja. Tem horas que Deus vai mandar tu falar, chegou a tua hora de se converter. Mas tem hora que Deus vai dizer, só ora. Vai por trás, intercede. Não amaldiçoa, não distrata, não fala mal. Apenas ora, que quem vai na frente sou eu pelejando por ti. Diga assim comigo, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado. Aleluia. O salmista no Salmo 124 está se lembrando disso, que Deus rompeu as barreiras contra a sua vida. E Davi atacou os filisteus de Gerba até Gezer. Sabe o que é que Deus fez? Deus entregou de mão beijada gigantes para Davi derrubar. Diga assim comigo de novo, Deus é um Deus que rompe. Aleluia. Romper é a ação de quebrar algo. Deus rompe cadeados. Quando ele vê que o cadeado é pequeno, ele rompe até as grades, como está lá em Atos 16. Cantavam perto da meia-noite, Paulo e Silas, o que é que aconteceu? Deus mandou um rompimento bem facinho, um terremoto, igual ele mandou para a Rússia agora, de mais de 8,8. O maior da história. Que fez as nações imperiosas do mundo, imperiosas, ficarem amedrontadas com um tal de um tsunami, que é uma ordem da natureza do próprio Deus. Deus é um Deus de rompimentos. Deus, ele quebra algo que nos impede de seguir adiante. Deus rompe com o pecado. Deus não nos faz permanecer no pecado, nos maus hábitos, nos maus comportamentos, nas más escolhas que o desagradam. Você aceitou a Jesus? É a primeira coisa que existe. A algema que estava aqui presa espiritualmente de Jesus Cristo lá em João 8. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Cristo nós já somos livres. Deus já quebrou essa algema espiritual. Se você se sente preso a algum pecado essa noite, em nome de Jesus, seja livre, sinta-se livre, aleluia, viva a liberdade, porque Deus já rompeu este pecado na tua vida. Deus rompe com os ciclos negativos da nossa vida. Deus nos faz romper com situações repetitivas de fracasso. Quantos de nós não estamos vivendo em ciclos? Começamos o ano, prometemos uma coisa, chega no meio do ano, nada do que prometeu se cumpriu, e vem o fardo pesado do remorso, que não é nem arrependimento. De dizer, eu não cumpri nenhuma meta, eu não cumpri nada na minha vida está vivendo uma verdadeira vida de ciclos, eu não estou conseguindo ir adiante, mas o Deus que rompe, Ele é um Deus que faz com que esses ciclos negativos, de queda, de levantar, de hoje está bem, de amanhã está ruim, Deus, Ele quebra todo o ciclo negativo, de dor, de culpa, de fracasso, de sofrimento, de achar que não é importante, que não é alguma coisa, da síndrome da mediocridade, da síndrome de achar que não é ninguém, que ninguém te ama. O Deus que está aqui essa noite, Ele rompe todas as barreiras contra a tua vida. Deus pega aqueles que teriam tudo para ser fracassados e tornam eles reis, governadores. Deus pegou José, um escravo, e Deus rompeu. Deus pegou José, um escravo vendido pelos seus próprios irmãos, traído, que foi mais à frente acusado de crimes que ele nunca praticou,
que poderia olhar para a sua história e dizer, esse aí nunca vai ser ninguém. Mas Deus rompeu na história de José e transformou ele em um homem importante para a sua geração. Deus tem poder de romper com o ciclo da tua história, da tua vida, da tua casa, do teu casamento. Pastor, é porque na minha família tem uma maldição. Pastor, é porque na minha família ninguém dá certo. Deus tem poder essa noite de romper qualquer maldição que tente assolar, aleluia, na tua casa, no teu casamento. Qualquer, aleluia, situação que tente te impedir de avançar na promessa de Deus. Deus rompe barreiras. Davi diz, e o Senhor rompeu as fileiras. Está lá no verso de número 20. Deus rompe barreiras, Ele nos faz ultrapassar dificuldades. Ele nos faz vencer as coisas mais inimagináveis possíveis. Quando estamos doentes, qual é a primeira coisa que a gente pede socorro? Não é ao médico, é a Deus. Ao médico a gente vai só confirmar a situação, se está bem ou não. Mas quando a gente está doente, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Deus, tu vai fazer o milagre. Porque nós cremos em um Deus que rompe barreiras. Ele rompe o que é impossível. Ele rompe os obstáculos. Talvez tu essa noite está olhando os obstáculos que impedem a tua promessa de ser alcançada. Talvez tu está olhando e está dizendo, pastor, mas o meu marido é assim, minha filha é assim, meu filho é assado, não tem mais jeito. Ele está lá no mundão, nessa hora talvez está bebendo, nessa hora talvez está lá, vivendo uma vida que eu não me agrado de estar vendo, e todas as noites ao chegar em casa eu choro vendo isto. Mas eu quero lhe dizer esta noite, em nome de Jesus, que o Deus que tu serve, que eu sirvo, que esta igreja serve, não há dificuldades, obstáculos, limitações, barreiras, bebida, vício, seja o que for, que impeçam Ele de romper, de quebrar, de fazer a obra. Porque o nosso Deus é um Deus que rompe barreiras. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. E aqui eu aprendo em 2 Samuel 5:20, Deus sempre superará qualquer obstáculo. Alguns dias eu ouvi uma frase, eu anotei e guardei muito no meu coração sobre Deus. E a frase dizia, Deus sempre tem desafios, mas Deus nunca terá dificuldades. O que são os desafios? São que eu e você colocamos na mão dele para fazer. Que para nós são desafios. Pegar um bêbado, transformar em um homem ébrio, dar a ele dignidade, trazer para dentro da igreja, é ou não é um desafio? Trazer um homem que não crê em Deus, que está com o coração duro, com um filho rebelde, com alguém dentro da sua casa que não quer saber de igreja, que não quer saber de estar aqui dentro. Meu Deus, isso é um desafio grande, mas para Deus não há dificuldades para Ele fazer, para Ele romper, para Ele trabalhar. Fica na fortaleza, aguarda a ordem de Deus e Ele vai pelejar pela tua causa. Não há dificuldades para Deus. Não há obstáculos para Deus. Lucas 1,37 já nos diz, porque para Deus nada é impossível. O teu marido não é um impossível, o teu filho não é um impossível, a tua doença não é um impossível, o teu casamento não é um impossível, a tua situação não é um impossível, porque para o nosso Deus nada impede Ele de romper, quando Ele assim decidir. Não há. O que eu aprendo em 2 Samuel e nesse Salmo 124 é que Deus, se Ele quiser hoje ainda, Ele pode transformar o teu vale de Refaim em um Baal Refidim. O que é vale de Refaim? É o vale da morte.
É aquele mesmo vale que ele cita no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Diga assim comigo: eu não vou temer. Se o meu marido está longe, se meu filho está longe, se a doença chegou, se o desemprego apertou, se a crise alcançou minha casa, se alguma situação fugiu do controle na minha vida, eu não temerei esse vale, glória a Deus, de Refaim, do gigante, da morte. Sabe por quê? Deus vai romper, Deus vai quebrar, Deus vai transformar a água que ia me matar, Deus vai transformar a água que ia me afogar e vai transformar em Baal Refidim. O que é Baal Refidim, pastor? Baal Refidim é o Deus que rompeu, que quebrou Baal. Davi está dizendo: vocês chamavam aqui lugar de morte, mas quem morreu era quem queria me matar. Quem vai morrer é o teu inimigo, não é tu não. Quem vai morrer é quem não está crendo nas promessas que Deus já declarou para a tua vida, não é tu não. Quem vai morrer é aquele que está triste com as promessas que Deus fez para você, não é tu não. Sabe por quê? Deus transforma o lugar de morte e maldição em lugar de promessa, de vitória, de renovo, de cumprimento, de alegria. Deus romperá, aleluia. Guarde isto como uma palavra profética. Senhor, hoje eu estou vivendo no vale de Refaim. Hoje é vale de morte, é de tristeza. Toda vez que eu chego na igreja eu fico triste, porque eu queria me alegrar mais, mas não consigo. Mas eu sei que o Senhor há de romper. Deus vai quebrar, meu irmão, Deus vai quebrar. Nós servimos não é um Deus fraco, não, é um Deus forte, poderoso, todo poderoso, que há de cumprir promessas ainda na minha e na tua vida, para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Não haverá água que impeça nós de vermos o cumprimento das promessas de Deus, não haverá água. Volte agora para Salmo 124. E o salmista vai nos declarar isso. Deus tem desafios. Diga assim comigo: Deus tem desafios, mas Deus não tem dificuldades. Transformar água amarga em água doce é um desafio, mas não é dificuldade. Criar o homem do pó da terra é um desafio para qualquer um de nós, até para Deus. Mas não é dificuldade para ele. Ressuscitar uma menina só sendo aquecido pelo corpo de um profeta é um desafio. Mas para Deus, ele não viu dificuldade. Te salvar, me salvar, meu irmão. Eu olho para a minha história, foi um desafio para Deus me mudar. Mas não foi dificultoso. Porque para Deus não há impossível. Deus pega o torto e endireita. Deus pega aquilo que era história de tragédia, de morte, de destruição e transforma em história de bênção. O salmista no Salmo 124 apresenta para Deus 4 desafios. Veja o verso 1 e o verso 2 agora, rapidamente, no Salmo 124. E o primeiro desafio dele, versículo 1, ele diz: se não fosse o Senhor. E agora ele lembra desse contexto que nós lembramos de 2 Samuel 5. Se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, ora diga, Israel. O salmista está dizendo assim: ó, vocês são testemunhas do que Deus fez. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ele diz, os inimigos quando se levantaram contra nós, ele está contextualizando agora lá aos filisteus. O primeiro desafio que o salmista fala é do ataque inesperado. O salmista jamais esperava que no dia da sua vitória, que no dia em que no cumprimento da promessa de Deus na vida dele, o inimigo ficasse tão furioso. Para ele foi um ataque muito, mas muito inesperado. Para ele era desafiador.
Mas eu volto a dizer, Deus pode ter até desafios, mas Ele não tem dificuldades. O inimigo pode rosnar, pode ficar feroz, pode latir, pode querer morder, pode querer lançar veneno, pode querer te neutralizar, pode construir barreira do tamanho que for. Não é suficiente quando Deus assim quiser agir pela tua e pela minha vida. Há um segundo desafio que o salmista ora a Deus e se lembra, olha, eu vivi esse outro desafio, verso 3 ao 5, ele diz, as águas teriam nos submergido. Aí a gente lembra lá que os filisteus no vale cercaram Davi com águas. Aí eu me lembro da promessa de Deus a Isaías. Ainda que eu ande pelas águas, elas não vão me submergir. Se eu passar pelo fogo, eu não vou ser queimado. Porque nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor para a nossa vida. Não serei afogado, não serei submergido, porque tem um Deus que rompe em nosso favor. As águas teriam nos submergido, as torrentes teriam passado por nós, as águas impetuosas teriam nos cobrido. O salmista está falando de desafios. Aqui é o segundo desafio. O salmista está dizendo, Senhor, eu vivi um tempo de turbulência, de águas correntes altas na minha vida. E eu me lembrei de Jó, capítulo de número 27, verso 20. Para Davi, essas águas foram exteriores, foram inimigos e circunstâncias externas. Mas para Jó, essas águas estavam dentro dele. Olha o que diz Jó 27, versículo de número 20, se puder colocar, coloque. Ele diz, os pavores, eles se apoderaram dele como uma inundação. Tem gente que está se enchendo de medo. Tem gente que está se enchendo de terrores, de pavores, que já não está mais nem confiando em um Deus que rompe, em um Deus que controla as águas, em um Deus que abre o mar, em um Deus que faz o mar recuar, em um Deus que faz o mar avançar, em um Deus que faz você passar por cima do mar, e quando Ele quiser, Ele faz o mar se abrir e você andar a pé enxuto por eles. Mas diz o texto que Jó, desse momento de luta, de angústia que ele estava vivendo tão terrível, ele diz, Senhor, os pavores se apoderaram de mim como uma inundação. Não sei se os irmãos já viveram isso. Não saber nadar e entrar numa piscina funda. Não saber nadar e entrar no lago, uma parte mais funda, e você procurar o chão e não achar o chão, e o desespero de querer respirar, de procurar o fôlego, de procurar um sustento para os seus pés ficarem firmes e não conseguir. Assim são as águas da inundação. Dê graças a Deus todo dia pisar no chão. Ter firmeza para isso. Mas tem gente que entrou aqui esta noite cheio de inundações dentro dele, que não está sabendo controlar mais, os pavores já dominam o seu interior e que estão procurando de alguma forma o fôlego para poder escapar da situação que está vivendo. Mas em nome de Jesus, Deus vai romper, Deus vai quebrar, Deus vai tirar, você vai encontrar o chão firme da promessa do Senhor. Deus, diga assim comigo, é um Deus que rompe. Terceiro desafio do salmista, Salmo 124, verso 6. Ele diz, Senhor, no dia do livramento, bendito foi o teu nome, bendito seja Ele, porque o Senhor não permitiu eu ser presa para aqueles dentes que estavam preparados contra mim. E o salmista compara a situação dele como uma situação de ele estar desprovido como uma presa a uma fera que estava preparada para amordaçá-lo com dentes afiados. E aí eu me lembro de 1 Pedro 5,8. Quando na Bíblia Pedro não compara a luta do crente que ele estava enfrentando no século I, e ele diz, irmãos, cuidado, porque o diabo ele anda ao derredor. E ele usa a figura de uma fera muito realmente terrível. Ele diz, ele anda como um leão, com os dentes, com a boca aberta, bramando como um leão, procurando de alguma forma alguém para devorar.
E o salmista está dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Eu olho para você, eu olho para mim esta noite e digo: bendito seja o nome do Senhor, que já nos tirou da boca, aleluia, da mordaça, desses dentes ferozes do diabo, que nós já estamos livres de acusação, que nós já estamos livres de qualquer outra coisa que ele tente contra nós. O diabo não tem poder contra o teu casamento, o diabo não tem poder contra o teu filho, o diabo não tem poder contra a tua vida, o diabo não tem poder contra as promessas, porque há um Deus que rompe. E quando o leão, a gente pensa que vai ser mordido por ele, ele vira almofada. O rei jogou Daniel, triste, não dormiu, choroso, passou a noite perturbado. Meu Deus, eu matei Daniel, Daniel morreu. Mas quando ele amanheceu, diz o texto que ele achava que ia ver os ossos. Mas em vez de ver ossos, ele viu um homem que tinha promessas de Deus. Deus rompeu aqueles dentes ferozes daquele leão e fez o leão ficar um gatinho doméstico que dormiu a noite toda, porque quem está debaixo, glória a Deus, da orientação de Deus, debaixo da promessa do Senhor, é fiel a Ele. Deus vai guardar você da boca do leão feroz. Eu volto a lhe dizer, Deus tem desafios, mas Deus não tem dificuldades. O salmista apresenta o quarto desafio que ele viveu diante de Deus. Versículo de número 7. Ele diz: a nossa alma foi salva. E ele diz o desafio que ele enfrentou por ser salvo. Eu era como um pássaro que escapei do laço dos passarinheiros. A gaiola estava presa lá no vale. Os filisteus estavam prontos para abocanhar. A fera feroz estava com seus dentes já prontos, caninos, apertando, já cercando Davi. Ele estava preso no laço do passarinheiro. Mas Deus não tem dificuldades em quebrar laços. O inimigo pode ter até preparado um laço para a tua vida, para te cair, para te derrubar, para fazer você recuar. O inimigo pode estar até preparando artimanhas, mas o nosso Deus nos livra dos laços do passarinheiro. Salmo 91, verso 1 ao 3. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. O que o salmista ele fala sobre esse laço. Olha o que ele diz no Salmo 91. Ele nos declara perfeitamente: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai fazer o quê? Vai descansar, irmãos. Pastor, por que eu vou descansar? Porque eu sei, o desafio está com Deus. Mas eu sei que ele não tem dificuldade. Então só vou descansar. Você vai chegar em casa e vai se lembrar disso e vai fazer: Senhor, está aí esse homem. O desafio é teu. Mas eu sei que o Senhor não tem dificuldade nenhuma, não. Você crê? Isso é ato de fé, meu irmão. Está aqui esse filho, Senhor. Está aqui essa filha. Está aqui em casa. A situação está assim. Já não sei mais nem o que fazer, mas o desafio é teu. Porque eu sei que o Senhor não tem dificuldade nenhuma. Quando quer fazer, faz. Quando quer abrir, abre. Quando quer fechar, fecha. Quando quer fazer, faz. E não tem, agindo eu, quem impedirá. Olha o verso 2, por que ele descansa? Ele diz: eu digo ao Senhor, Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E aí ele diz no verso 3, por que ele confia? Ele confia em Deus porque Deus o livrará. Diga assim comigo: Deus já me livrou do gavião, Deus já me livrou do laço do passarinheiro contra a minha vida, Deus já me livrou, aleluia, de toda a arma feroz do inimigo contra mim. Deus já me deu livramento. Pode ficar com raiva o inimigo de nós, mas ele não vai destruir a minha e a tua fé, porque nós confiamos em um Deus que rompe. Nós confiamos em um Deus que rompe. O salmista fala dos desafios. E esse quarto desafio chama-se armadilha oculta. Se fosse laço do passarinheiro, nós nunca conseguiríamos
Você já viu passarinheiro? Eu já cacei passarinho. Que o Ibama não me escute. Mas no interior era nossa brincadeira. E nós não fazíamos a armadilha que o passarinho soubesse. Bota folhas, camufla. O chão parece ser um chão igualzinho ao outro, mas de baixo a armadilha está lá. O inimigo não vai mostrar as presas, o inimigo não vai mostrar, olha aqui, pisa, não. Ele vai te dar uma sensação de segurança, de estabilidade, que está tudo bem. Eu estou livre, eu faço o que eu quero, eu tudo posso fazer, não há empecilho, Deus não impede de nada. Aí o passarinheiro vem, é assim mesmo. O problema da armadilha é que quando você pensa em correr, ela lhe prende. Mas em nome de Jesus, nesta noite, Deus já está dando livramentos. Deus já está tirando toda a armadilha oculta contra a minha, contra a tua vida. Deus está tirando toda a armadilha oculta no meu, no teu casamento. Deus está tirando toda a armadilha oculta de WhatsApp, de mensagem, daquilo que não vem de Deus. Deus está tirando as armadilhas da internet. Deus está tirando armadilhas, aleluia, de pessoas que entram na tua vida só para destruir a tua família, a tua casa, o teu casamento. Deus é o Deus que rompe o laço do passarinheiro também. Deus rompe. Para nós concluirmos, os irmãos têm paciência, é rápido. Está acabando as férias mesmo. Segundo, os meninos estão tudo na escola de novo. Então, os irmãos acham bom, a mãe e o pai, os meninos estão aqui. O salmista apresenta os desafios. Nós já vamos concluir. Mas o salmista também apresenta o cuidado de Deus. Diga assim comigo: na minha peleja, Deus cuidará de mim. Deus está cuidando. Você pode não estar vendo, mas Deus está agindo. Você pode não estar ouvindo, mas Deus está fazendo. Você pode não estar vendo ainda, mas Deus já está lá trabalhando, tirando, livrando, limpando, rompendo. Primeiro cuidado que o salmista observa, agora vamos ler de novo, verso 1 e 2, e vou apenas citar para nós concluir. Ele fala de 4 desafios, ele fala de 4 cuidados. Primeiro ele diz, o cuidado é que a história que ele viveu revela o constante cuidado de Deus. Davi não conta só bênçãos, ele conta dificuldades que ele enfrentou. Mas ele também se lembra, se não fosse o Senhor, aonde eu estaria agora? Se não fosse o Senhor, aonde o meu marido estaria? Se não fosse o Senhor, aonde a minha filha estaria? Se não fosse o Senhor, aonde o meu casamento estaria? Se não fosse Deus, aonde nós agora estaríamos? O salmista está dizendo, a minha história, nos vales, no deserto, nas enchentes, na maré alta, na hora da dificuldade, na hora da opressão, na hora que o inimigo vem para derrubar, o Senhor esteve lá do meu lado. Ele não te abandonou, Ele não te abandona, Ele não te abandonará. Eu vou lhe dizer o que eu sempre digo, na pandemia ninguém pode reclamar de Deus. Nos dias de choro, nos dias de luta, Deus nunca nos abandonou. Ninguém ficou um dia sem comer. Ninguém ficou um dia sem beber café, sem almoçar, sem jantar. Tudo fechado. Talvez um comendo mais, outro comendo menos, mas ninguém ficou sem comer. Porque se não fosse o Senhor que estivesse conosco, aonde eu e você estaríamos agora? Uns pegaram Covid, alguns foram para a UTI, uns ficaram com medo. Uns até hoje estão com medo. Tem medo até desse espirro que essa irmã deu. Né? Porque está dominado pelos pavores inundados dentro da alma dele. Mas o Senhor está conosco, irmão. A gente sai todo dia de casa.
Mas a gente tem a confiança que Deus vai nos fazer voltar. O marido sai para trabalhar, mas você tem a confiança, Deus está conosco, Deus está comigo, Deus vai ajudar, Deus vai levar, Deus vai trazer. Se não fosse o Senhor que estivesse conosco. Segundo, versículo 6, o salmista reconhece o cuidado de Deus no livramento. Ele diz no versículo 6, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele não me deu, oh glória a Deus. O salmista está dizendo assim, ó, Deus podia ter me dado como presa fácil. O salmista está dizendo assim, eu sou rei, tenho um exército, tenho força, mas eu sei que naquela hora, se eu fosse, eu morria. Mas Deus não permitiu. Sabia que o inimigo todo dia pede a mim e a tua vida. Sabia que a vontade dele é como Jó, ele fez com Jó. Senhor, deixa eu fazer isso, ele está te servindo por isso, por aquilo, ele só está aí por interesse, ele é egoísta. Não, meu irmão, você não sabe não, o preço que eu paguei para salvar esta pessoa que eu amo e amarei até o fim. Deus, Ele é um Deus que não nos deu como presa. Dê graças a Deus todo dia pelo livramento que Ele não te dá como presa no trânsito. Quantas vezes nós estamos ali, aí vem um motoqueiro, vem um atribulado no carro, aí quer causar acidente, quer brigar, quer confusão. Aí Deus diz, eu não vou te dar como presa não, eu vou te livrar, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Deus não nos dá como presa nas mãos dos inimigos. Terceiro cuidado de Deus é que Ele é libertador. Aí o salmista diz, Ele salvou a minha alma. Diga assim comigo, obrigado, Senhor. Porque não há laço nenhum que possa me prender. Porque eu já fui liberto, eu já fui salvo. Um dia eu fui prisioneiro do passarinheiro, tive numa gaiola, mas hoje estou cantando, livre. Se o irmão Luizinho estivesse aqui, eu ia brincar com ele, ia cantar o que ele cantou. Eu queria voar como uma gaivota. Porque está livre. Porque está alegre, porque está feliz com Jesus, pela grande vitória e liberdade que Deus te deu. Quarto, versículo de número 8. O salmista agora fala do cuidado de Deus ser constante. O salmista agora está falando não do passado, até aqui ele falou do passado. Mas o verso 8 ele vai dizer, Senhor, agora, o nosso socorro, ele está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aí o salmista está dizendo, Senhor, eu sei que o teu cuidado é constante na minha vida. Eu sei que o teu cuidado é real. Eu sei que o Senhor é um Deus de cuidado. Vamos concluir lendo Jeremias 47. O Deus que rompe as águas, Ele devolve águas para que o próprio inimigo caia na armadilha que ele fez. Olha o que diz Jeremias 47. Está fácil aí no telão? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito de quem? Vocês lembram de 2 Samuel 5? Quem foi que se levantou contra Davi? Os filisteus. O que é que eles fizeram? Levantaram águas, cercaram. Davi, tu vai morrer afogado, tu vai ficar preso, tu não vai ser rei, a promessa de Deus não vai se cumprir, nós vamos te matar. Deus, séculos depois, usou um profeta Jeremias para lembrar eles, os inimigos, do que eles fizeram. E Deus respondeu na mesma altura. Olha o que diz no versículo de número 2 agora. Assim diz o Senhor, eis que do norte se levantam águas. Deus está dizendo aos filisteus, quem está mandando água agora sou eu, para vocês serem confundidos. E vocês serão tornados em torrentes de águas transbordantes, inundarão a terra, a sua plenitude, a cidade, os habitantes, as pessoas gritarão por socorro e todos os moradores se lamentarão. Deus vai pegar a armadilha que o inimigo está fazendo contra a tua vida,
o laço, aleluia, a prisão, a corrente que talvez ele tenha colocado no teu coração, no coração de alguém da tua casa, Deus vai desmanchar isso, Deus vai desmanchar o laço do passarinheiro, Deus vai devolver ao feiticeiro o feitiço que ele fez contra a tua vida. O que é isso, pastor? É quando Deus age, meu irmão. E a nós, o que devemos fazer? Confiar. Vá à fortaleza, ore, espere a estratégia de Deus. E depois que Deus lhe der a estratégia, faça, obedeça. Deus, Ele há de te dar a vitória. Diga assim comigo: Deus, Tu vai romper toda barreira, porque Tu pode até ter, diga, você pode até ter, Senhor, dificuldades, mas nunca terá, você não terá, Senhor, dificuldades. Diga assim comigo, vamos repetir para melhorar. Senhor, Tu pode até ter desafios, mas nunca terá dificuldades. Tem que orar certo, senão Deus não escuta. Diga de novo comigo: Deus, Tu pode até ter desafios, mas nunca terá dificuldades. Quem crê nisso, dê um glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé, meus amados irmãos, nesse momento, em nome de Jesus.